Passando agora ao segundo momento com os nossos alunos, iremos começar a celebração do centenário de Agostinho Neto. Dr. Antônio Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922 em Cachicane, município de Icolo e Bengo, em Angola. Desde cedo destacou-se como estudante de excelência e, ainda adolescente, colocou-se ao serviço da comunidade, partilhando os seus conhecimentos com quem sabia menos, o que lhe valeu o epíteto de pequeno professor. Paralelamente à sua licenciatura, iniciou a sua formação político-progressista em Coimbra e Lisboa, com ações práticas. Na metrópole colonial, participou na criação de diferentes organizações anticoloniais e antifascistas, num ativismo crescente que lhe custou a privação da liberdade com sucessivas detenções. A ação libertária de Agostinho Neto expandiu-se rapidamente, mobilizando dezenas de intelectuais de renome na altura, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Nicolas Guillen, Elsa Triolet, entre outras grandes figuras, que escreveram o governo colonial português exigindo a sua libertação. Em 1961, foi considerado pioneiro político do ano pela Amnistia Internacional. Após 14 anos de luta armada contra o colonialismo português, que levou à queda do regime fascista em Portugal, Agostinho Neto abriu uma nova fase na sua trajetória de luta e, em 11 de novembro de 1975, tornou-se o primeiro presidente da República Popular de Angola, hoje República de Angola, fundando assim a nação. No que diz respeito à política externa, definiu como prioridades o apoio incondicional de Angola à libertação total de África na região sul, bem como o fim do apartheid na África do Sul. Saudou em Angola e prestou apoio logístico decisivo aos movimentos de libertação em Namíbia, na África do Sul e em Zimbábue, um esforço de solidariedade titânico que provocou as invasões sul-africanas do território nacional e reivindicou a vida de milhares de angolanos, mas que no final resultou da independência destes países irmãos nas reformas que foram observadas na República Sul-Africana e que, por fim, resultou na libertação de Nelson Mandela e no sonho de ver uma África livre do colonialismo e da apartheid. No entanto, não teve tempo de testemunhar todas estas conquistas. Governou pouco menos de 4 anos, pois morreu prematuramente a 10 de setembro de 1979. Médico, poeta, líder de luta de libertação, internacionalista e estadista consistente, deixou à humanidade um legado impressionante e inspirador que lhe deu o direito de aparecer na galeria das figuras mais importantes do século XX. Vamos agora ouvir a leitura do poema Criar e Havemos de Voltar pelos nossos alunos. Por favor, podemos encorajar com uma salva de palmas. Criar, por Agostinho Neto. Criar, criar. Criar no espírito, criar no músculo, criar no nervo. Criar no homem, criar na massa. Criar. Criar com os olhos secos. Criar, criar. Sobre a profanação da floresta, sobre a fortaleza impúdica do chicote. Criar sobre o perfume dos troncos cerrados. Criar. Criar com os olhos secos. Criar, criar. Gargalhada sobre o escárnio da palmatória. Coragem na ponta da bota roceiro. Força no esfrangalho das portas violentadas. Firmeza no vermelho sangue da insegurança. Criar.
criar com os olhos secos. Criar, criar. Estrela sobre o camartelo guerreiro, paz sobre o choro das crianças, paz sobre o suor, sobre a lágrima do contrato, paz sobre o ódio. Criar, criar paz com os olhos secos. Criar, criar. Criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, sons festivos sobre o balanceio dos corpos em formas simuladas. Criar, criar amor com os olhos secos. Havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos. Havemos de voltar às nossas terras vermelhas do café, brancas de algodão, verdes dos milharais. Havemos de voltar às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, petróleo. Havemos de voltar aos nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas. Havemos de voltar à frescura da molemba, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras. Havemos de voltar à marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval. Havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente. José Saramago entrou pela primeira vez em contato com a literatura na escola. Intelectualmente curioso, o jovem Saramago tornou-se um autodidata e um homem comprometido com as causas do seu tempo. Embora só tenha começado a escrever a tempo inteiro nos seus 50 anos, rapidamente ganhou um amplo reconhecimento internacional como romancista, considerado pelos críticos como parte do cânone literário internacional. Ganhou projeção mundial como escritor com a publicação de Memória do Convento de 1982 e seguiu-se um enorme volume de trabalho traduzido em mais de 40 línguas que estabeleceu a sua reputação internacional. Em 1995, recebeu o Prémio Camões e, em 1988, recebeu o Prémio Nobel de Literatura. Os romances de Saramago traçam parábolas extravagantes sobre cenários históricos realistas ou, como afirma a instituição que atribuiu o Prémio Nobel, parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia. José Saramago construiu uma obra inescapável da literatura portuguesa e universal, traduzida em todo o mundo. Ele foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar o Prémio Nobel. É considerado um dos mais importantes escritores internacionais dos últimos 100 anos. Senhoras e senhores, vamos agora ouvir a leitura do excerto O Conto da Ilha Desconhecida pelos nossos alunos. Por favor, uma salva de palmas. E tu? Para que queres um barco? Pode-se saber. Foi o que o rei de facto perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um lobo varrido. Dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, porque teimas em dizer que ela existe? Simplesmente
porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco. Sim, vim aqui para pedir-lhe um barco. E tu? Quem és para que eu te dê? E tu? Quem és para que não me dês? Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos. Mais lhe pertencerás tu a eles do que eles a ti. Que queres dizer? Perguntou o rei, inquieto. Que tu, sem eles, és nada, e que eles, sem ti, poderão sempre navegar. Às minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Não te peço marinheiros, nem pilotos, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se a encontrares, será para mim. A ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as desconhecidas quando deixam de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então, não te dou o barco, darás. Desde que a viagem à ilha desconhecida começou que não se vê um homem do leme comer, deve ser porque está a sonhar. Apenas a sonhar. E se no sonho lhe apetece um pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro invento. Nada mais. Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar à procura de si mesma. Afonso Henrique de Lima Barreto escreveu e viveu numa época conturbada, cheia de transformações e contradições. Mulato, nascido em 13 de maio de 1881, assistiu, no mesmo dia do seu 7º aniversário, à abolição da escravatura no Brasil. E, 1 ano e meio depois, em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Aos olhos da criança que sentia na sua pele e por causa dela a opressão e o preconceito, esses eventos anunciaram o nascimento de um novo país, tempos de liberdade, igualdade e, por que não, de fraternidade. Publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra de periódicos, principalmente anarquistas do século XX. Foi o crítico mais agudo de um nacionalismo ufanista, por meio de uma literatura militante, quase inteiramente voltada para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade das relações entre homens e mulheres dentro da sociedade. Em muitas obras, como no seu célebre romance Triste Fim do Policarpo Quaresma e no conto O Homem que Sabia Javanês, o método escolhido por Lima Barreto para tratar desses temas é o da sátira, cheio de ironia, humor e sarcasmo. Se algumas das características de Lima Barreto levaram as pessoas da sua geração à sua rejeição, os modernistas viam em Lima Barreto um mestre e um precursor, justamente por causa da sua busca por uma literatura verdadeiramente nacional, que descrevia não só o país, mas a maneira de ser da gente simples, daqueles que viviam nas ruas e que ele frequentava não como uma pessoa famosa, mas como um homem simples que talvez não sabia javanês, mas que, como pouca gente, conhecia seu país e sabia falar e escrever a língua do seu povo. Vamos agora ouvir a leitura de um excerto do livro intitulado Brusundangas, pela nossa aluna.
O ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde 2 horas estivera a sonhar com aquele momento. Ansiava estar só com o seu pensamento, pesando bem as palavras que proferira, lembrando as atitudes e os pasmos olhares dos circunstantes. Por isso, entrara depressa no cupê, sôfrego, sem mesmo reparar se de fato era o seu. Vinha cegamente, tangido por sentimentos complexos. Orgulho, força, valor, vaidade. Todo ele era um poço de certeza. Estava certo do seu valor intrínseco. Estava certo das suas qualidades extraordinárias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava eram nada mais, nada menos que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viviam os doridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. As obscuras determinações das coisas, acertadamente, haviam-no erguido até ali. E mais alto levá-lo iam, visto que só ele só e unicamente, seria capaz de fazer o país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham. E ele sorriu. Quando essa frase lhe passou pelos olhos, totalmente escrita em caráteres de imprensa, em um livro ou em jornal qualquer, lembrou-se do seu discurso de ainda agora. Na vida das sociedades como na dos indivíduos. Que maravilha! Tinha algo de filosófico, de transcendente. E o sucesso daquele trecho recordou-se dele por inteiro. Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinoza e Spencer, como Solon, Justiniano, Portales e Ehring, todos os filósofos, todos os juristas afirmam que as leis devem se basear nos costumes. O olhar muito brilhante, cheio de admiração, o olhar do líder da oposição, foi o mais seguro penhor do efeito da frase. E quando terminou, Senhor, o nosso tempo é de grandes reformas. Estejamos com ele, reformemos. A cerimônia mal conteve nos circunstantes o entusiasmo com que esse final foi recebido. O auditório delirou, as palmas estrugiram, e dentro do grande salão iluminado, pareceu-lhe que recebia as palmas da terra toda. O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa apareciam como um só traço de fogo, depois sumiram-se. O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos olhos se abriam desmedidamente. Não havia contornos, formas, onde eles pousassem. Consultou o relógio. Estava parado? Não, mas marcava a mesma hora, o mesmo minuto da sua saída da festa. Caringana ou Caringana, José João Craveirinha. Caringana ou Caringana, José João Craveirinha. Era uma vez José João Craveirinha, mulato de um pai português e de mãe ronga, moçambicana, nascido a 28 de maio de 1992, no Chipamanin, bairro popular da cidade de Maputo. Jornalista, poeta, cronista, desportista, incansável defensor da liberdade, lutador contra a opressão e a discriminação, José Craveirinha viveu a saga da resistência ao colonialismo português e participou ativamente ao movimento da negritude. Bem que autodidata, José Craveirinha teve um papel importante na vida da Associação Africana a partir dos anos 50, onde ele chegou a ser o presidente. Foi o primeiro jornalista oficialmente sindicalizado em Moçambique, quando começou a trabalhar no jornal Notícias, onde fez campanha contra o racismo. Foi o seu amor incondicional por Moçambique que levou-lhe a ser preso durante 3 anos pela PIDE.
Mas foi também o mesmo amor pela nação, pelo povo e pela cultura moçambicana que levou-lhe a ser consagrado herói nacional pelo presidente moçambicano Joaquim Chissano e a receber condecorações do presidente português Jorge Sampaio. José Craveirinha deixa hoje muitos poemas inéditos e dispersos, traduzidos em várias línguas, como inglês, francês, russo, italiano, alemão e mesmo em swahili. Com as suas obras como Xigubo, Caringana wa Caringana, Maria, Cela 1, para citar só as mais famosas, os seus ensaios e outras publicações, José Craveirinha deu voz ao surrealismo poético. Inúmeros foram os prémios que lhe foram atribuídos, entre os quais se destaca o Prémio Camões, em 1991, cujo José Craveirinha, poeta do bairro de Chipamanin, foi não só o terceiro autor a ser galardoado do maior prémio literário da língua portuguesa, mas sim o primeiro autor de origem africana. Foi a doença que levou José Craveirinha em fevereiro de 2003 em Joanesburgo, com 80 anos. Hoje, José Craveirinha tem uma fundação homónima e um prémio de literatura, Prémio José Craveirinha de Literatura. Vamos ouvir a leitura de 2 poemas intitulados Poema do Futuro Cidadão e Quero Ser Tambor, pelas nossas alunas. Poema do futuro cidadão. Vim de qualquer parte, de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem nenhum outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar às mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Tenho meu amor a todos para dar do que sou. Eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. José Craveirinha. Quero ser tambor. Tambor está velho de gritar. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma só tambor, gritando na noite quente dos trópicos. E nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero. Nem nada. Eu, só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos troncos duros da minha terra. Eu, só tambor arrebentando o silêncio amargo da Mafalala, só tambor velho a sangrar no batuque do meu povo, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Oh, velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia, por enquanto, e nem mesmo poesia. Só tambor, ecoando a canção da força e da vida. Só tambor, noite e dia e noite, só tambor. Até a consumação da grande festa do batuque. Oh, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Só tambor. Aproveito para saudar os últimos galardoados do Prémio Camões de Literatura, instituído em 1988. Desde o nosso último encontro, em 2019, onde Chico Buarque de Holanda se tornou o primeiro músico a ser distinguido com este galardão, Vítor Manuel Aguiar e Silva, autor português, foi o grande vencedor da edição de 2020. E Paulina Chiziane, vencedora da edição 2021, autora moçambicana e primeira mulher de origem africana a ser galardoada deste prémio, que, segundo a Sua Excelência Graça Fonseca, Ministra da Cultura portuguesa, a escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade.